Olá, eu sou Antônio Serafim, integro aqui o corpo clínico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Eu sou responsável pela área de neuropsicologia, que é uma área que dá assistência a todas as unidades de internação, tanto ambulatoriais, né? Então a neuropsicologia ela se configura no cenário das neurociências como aquela disciplina que vai ter um estudo sobre o funcionamento cerebral, considerando principalmente a funcionalidade das áreas, né? Então a gente estuda a formação, ela perpassa o estudo da anatomia, das estruturas cerebrais, juntamente com os processos psicológicos, né? Então memória, atenção, planejamento, então dentro das funções executivas, a linguagem, a motricidade, raciocínio, percepção espacial, visual, auditiva, todo esse conjunto de funções cognitivas que vão estar presente ali no processamento mental, né? Então, o nosso papel dentro da concepção neuropsicológica é entender esse cérebro funcionando como um sistema integral, né? Então, compreender cada região, cada área, então os processos relacionados aos lobos frontais, temporais, occipital, parietal, as áreas subcorticais, como o sistema límbico, o papel da amígdala, o papel de áreas mais específicas como bulbo, ponte, cerebelo, áreas tegmentais ventrais, né, tálamo, hipotálamo. Todo esse contexto, né, nós vamos ter essa formação numa compreensão de quê? De como essas áreas, dentro do processo neuroquímico, dentro do processo neurofisiológico, participam das ações. Então, o grande eixo é entender o funcionamento cerebral a partir dessas estruturas, modulando processos cognitivos, emocionais e como isso fundamenta o comportamento ou como isso aparece no comportamento. Então, esse processo ele tem uma importância porque dentro dos transtornos mentais, independente da gravidade ou independente das categorias, se nós pensarmos desde os transtornos ansiosos, né, se pegar uma ansiedade generalizada, pegar um transtorno do pânico, ela vai ter impacto ali funcionais, né, no dia a dia da pessoa, e a ansiedade ela tem ela interfere muito nas qualidades ou nas capacidades atencionais ou nos processos atencionais. Então, geralmente, o indivíduo vai ter um prejuízo, tanto no span atencional, na condição dele focar a atenção, prestar atenção, aquele tempo de tolerância que ele tem mínimo ali para focar a atenção, na atenção dividida e na atenção alternada. Então, a ansiedade, como ela tumultua ali desde aqueles processos psicofisiológicos, né, ela também vai impactar nessa condição. Então, indivíduos ansiosos vão ter prejuízos funcionais. Então, a avaliação tem uma importância, né, nesse sentido, a avaliação neuropsicológica, porque o profissional vai avaliar, usando ali os recursos das entrevistas clínicas, principalmente, de um bom exame psíquico, associado aos instrumentos, ali, os testes, né, neuropsicológicos, que vão avaliar todos esses segmentos cognitivos. Então isso permite ao profissional ter uma compreensão mais ampla, né, do impacto que aquela ansiedade tem sobre o funcionamento. Então eu posso dizer que a avaliação neuropsicológica ela permite tanto o diagnóstico, então você precisar um diagnóstico como dentro de uma concepção mais nosológica ali, para CID-10, para o DSM-5, né, como além de configurar a presença da patologia, ele vai permitir também que a gente faça uma análise mais funcional de como este quadro vai interferir no funcionamento geral daquela pessoa. Então, eu posso precisar ali, né, de um indivíduo que tem um transtorno específico de ansiedade generalizada, e a avaliação neuropsicológica vai me permitir que eu descreva em detalhes quais áreas do funcionamento cognitivo e emocional mais prejudicadas estão naquela pessoa. Então, eu vou verificar a atenção. Então, é a atenção dividida, é aquela capacidade dele fazer duas atividades ao mesmo tempo, ou é a atenção alternada, é aquela capacidade que você está fazendo algo, interrompe, faz outra e volta e mantém o foco, ou é a atenção concentrada. Então, eu consigo, dentro de um exame mais aprofundado no contexto neuropsicológico, estabelecer esse detalhamento. Eu vou também identificar qual o impacto desse quadro ansioso na depressão, na psicose, no caso associado à depressão, ansiose, e depressão no contexto também, eu posso identificar isso, de que forma está afetando. Então, a memória, mesma coisa, vou verificar o quanto de prejuízo de memória de trabalho, essa memória mais recente,
o quanto interfere na memória de longa duração. Então, a avaliação neuropsicológica ela vai contextualizar dentro do cenário aí da saúde mental esse entendimento. Então, eu posso verificar o passo a passo, né? Num quadro psicótico, mesma coisa. O paciente está dentro de uma condição ali de prejuízo. Até na fase mais intensa do quadro delirante, eu posso identificar os prejuízos mais evidentes daquela questão. Um paciente mais estável, né, com um tratamento respondendo melhor um tratamento farmacológico, eu posso verificar também de que forma está o impacto disso, da doença, como eu também posso verificar algumas medicações vão ter alguns efeitos específicos, sedativos, vão ter aqueles efeitos mais anticonvulsivantes, mais de calmantes. Então, isso também vai interferir no desempenho funcional, cognitivamente, né? Também a avaliação permite que se faça essa avaliação detalhada desses aspectos. Então, eu posso estabelecer um parâmetro antes da medicação, depois da medicação, durante a medicação. A avaliação também permite, né, para qualquer tipo de intervenção. A gente consegue fazer um mapeio, consegue fazer um rastreamento, então a gente vai ter vários objetivos, né? Desde essa questão de verificar o impacto, verificar os prejuízos, como também acompanhar evoluções nesse sentido. Ela também se aplica, né? Então se aplica a psicose, depressão, dependência química, também se aplica a casos neuropsiquiátricos, né? Então você tem um paciente com um quadro epilético, que tanto vai ser submetido a um tratamento mais farmacológico ou talvez um procedimento neurocirúrgico. A avaliação também permite isso, avaliar, dar um panorama do funcionamento neurocognitivo antes do processo ali, da intervenção, como também depois e até de segmento. No follow-up nós conseguimos verificar. Então, ela nos permite, né, ter esse panorama mais específico de aspectos gerais da cognição do paciente, tanto em termos de evolução, tanto como consequência de medicação. Aqui no Instituto, nós também colaboramos com o pessoal da neurocirurgia funcional, para casos de tumores cerebrais, principalmente neurogliomas, implante de DBS, nos casos de Parkinson também, nós usamos a avaliação como recurso prévio para medir esse cenário cognitivo antes e verificar depois, né? Então, isso tem associado às intervenções, né, como uma medida tanto indicativa de eficácia do tratamento ou até mesmo de sequelas. E também, dentro do cenário da saúde mental, a condição da avaliação neuropsicológica hoje também nos permite que a gente avalie um paciente pensando em propor tratamento, né? Pensando em colaborar no planejamento terapêutico desse paciente. Então hoje a gente consegue estabelecer uma avaliação, em cima dos dados, dos resultados dessa avaliação, a gente consegue fazer um planejamento para uma reabilitação, no caso se a gente identifica prejuízos, né? Então dentro do cenário dos transtornos mentais, além das terapêuticas farmacológicas, além das intervenções da própria psicoterapia, as ações da neuropsicologia com a reabilitação para aqueles processos deficitários, ou até mesmo a estimulação cognitiva para processos mais de proteção, né? Então, são recursos hoje também pautados nos resultados de uma avaliação. Então, a gente consegue planejar ações de estimular a memória, estimular a atenção, planejamento, regulação, autorregulação. Hoje temos estudados aqui alguns projetos buscando medidas da autorregulação nos transtornos afetivos bipolares, por exemplo, que são indivíduos com uma certa característica mais impulsiva, de respostas, né, com baixa capacidade reflexiva. Então isso a gente consegue buscar mecanismos através da avaliação neuropsicológica de maneira que possam estabelecer um plano. Então, essa fala mais breve mostra exatamente isso, que a gente tem hoje um contexto dentro da saúde mental, que é o recurso da neuropsicologia, que tanto permite, né, dar uma precisão de diagnóstico diferencial, de disfunção, que pode ser bem correlacionado com exames de neuroimagens, e a partir daí também auxiliar nos planos e nas condições aí de intervenções terapêuticas, além da questão da pesquisa, né, que ela também vem subsidiando pesquisas médicas, como também pesquisas próprias aqui do serviço. É isso, pessoal. Neuropsicologia também faz parte do tratamento nos contextos dos transtornos mentais. Um abraço.